meus amores, tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática. Estão preparados? Vamos conhecer mais um conteúdo do Caderno 2, que fala sobre centena. Vamos falar um pouquinho da centena. Nós já conhecemos a unidade e a dezena. Agora nós vamos falar sobre a centena, desculpa. Olha, vamos observar esse desenho, né? Tem uma menina e ela se chama Rebeca. Rebeca, ela tá contando as estrelinhas, tá vendo? As estrelinhas do mar. 89, 90, 91 e assim vai, até chegar ao número 100, que agora nós vamos entender, né, sobre a centena e que tem a ver também sobre esse número 100, né? Então, quando nós ganhamos uma unidade a mais, nós temos o número 100. Ou falamos também de uma centena. Nós já aprendemos a representar os números naquele quadro valor de lugar até o número 99, usando a dezena e a unidade, né? Agora, nós vamos aprender a centena, que é o quadro valor de lugar, né? Já tem a unidade, a dezena, agora é a centena. E nós podemos representá-lo da seguinte forma no quadro valor de lugar. Ó, esse número 100. Olha aí, esse é o nosso quadro valor de lugar. Esse trenzinho aí, ele trouxe pra gente esse quadro valor de lugar, que é a classe das unidades, né? Como vocês podem observar aqui, nós temos as unidades, que é a letrinha U, as dezenas, que é o verdinho, a letra D, e a centena, que é a letra C. Agora, a tia Alessandra vai colocar aqui o valor 100 nos quadradinhos corretos, ó. Primeiro, nós começamos com o 0, que é o número da direita, né, que começa com o número 0 da direita do número 100, né, do algarismo 100. Então, começa com o 0, depois o outro 0 e assim o número 1 na centena. Então, quando nós representarmos os números nesse quadro valor de lugar, temos que lembrar de começar sempre da direita para a esquerda do número, tá? Para ele encaixar certinho, ok? Então, uma centena é igual a 10 dezenas e também igual a 100 unidades. Cada número, né, cada algarismo ocupa uma posição. Se vocês observarem, cada algarismo ocupa uma posição. Aqui, ó, no quadro valor de lugar, né? O 0 ocupa a unidade, o outro 0 a dezena e o número 1 a centena, certo? Cada ordem é representada por um número que adquire valor pela posição que ocupa. O 0, nesse caso aí, é uma ordem vazia, né? Ele não conta aqui, nesse caso. Ele é como se fosse uma ordem vazia, ok? Agora, nós vamos ver uma outra forma de representar o número 100, que é através do ábaco, que é um instrumento antigo de cálculo, tá? Aqui, número 100, nós vamos representar esse número 100, que vocês estão vendo aqui, que o menininho está segurando, agora aqui no ábaco, onde nós podemos observar a unidade, a dezena e a centena, que é o que nós estamos trabalhando, unidade, dezena e centena. Até agora nós estamos trabalhando essas 3 classes, tá? 3 ordens, a unidade, dezena e a centena. E a centena, nós podemos observar que tem aqui uma argolinha amarela nesse lugar, que é a centena, né? Então, se tem eu digo que tem uma centena, ok? Representado aqui no ábaco, nós temos uma centena. Se tivesse 2 argolinhas, seria 2 centenas ou 200, tá? Agora, a tia Alessandra vai mostrar uma outra forma também de representar o número, tá? Que é através do material dourado. A tia Alessandra já mostrou esse material para vocês, né? Onde vocês podem observar um cubinho, que vale 1 unidade, uma barrinha, que vale 10, e uma placa, que vale 100.
ok? Então, nós temos o cubinho, que é da unidade, a barrinha, que é da dezena, e a placa, que é da centena, né? Então, eu leio uma unidade, eu leio 10 dezenas e eu leio uma centena. E aqui uma dezena, que equivale a 10, e aqui uma centena, que equivale a 100, ok? Então, unidade, dezena e centena. Uma unidade, uma dezena, que equivale a 10, e uma centena, que equivale a 100. Agora, a tia Alessandra vai falar sobre as centenas exatas. As centenas exatas são aquelas que são representadas com os 2 zeros, né? Não tem número nenhum aí nesse local onde tem o zero, né? Uma centena, 100. Duas centenas, 100 mais 100, 200. Três centenas, 100 mais 100 mais 100, 300. Então, as centenas exatas eu utilizo os 2 zeros. Se eu quero falar uma centena, eu coloco 1 e coloco 2 zeros, que equivale a 100. Ok? Então, essas são as centenas exatas, ok? Agora, nós vamos falar o seguinte. A tia Alessandra colocou um pote de balas aí, um pote cheinho de balas. Aí você pode ver que ali tem uma centena de balas. Essa centena de balas no pote eu posso representar aqui também, ó, na placa do material dourado, que ali também tem uma centena de bala, né? Então, é 100. Então, se eu tenho uma centena, eu tenho 100 balinhas dentro do pote. Aqui, logo abaixo, eu tenho 2 centenas de balas. Se eu tenho 2 centenas, eu posso também representar pelo material dourado 2 plaquinhas, que equivale a 100 mais 100, que dá 200. Então, eu tenho 200 balinhas dentro do pote. Logo abaixo, nós temos 3 centenas de balas, que pode ser representado também com 3 plaquinhas. Por exemplo, 100 mais 100 mais 100, eu vou ter 300. Então, eu tenho 300 balas dentro do pote, ok? Números com 3 algarismos. Vamos analisar os números que compõem os preços dos brinquedos na loja Brinque. Ó, nós temos um trator que custa R$150. Esse trator, ele custa 150. Vocês podem observar aqui o valor dele. Ele tem 3 números, ó. Ele é composto por 3 algarismos, o 0, o 5 e o 1, ok? E eu posso representá-lo nesse quadro valor de lugar. Como que ele vai ficar, ó? Sempre começando do número, presta atenção, da direita para a esquerda. Então, eu começo com o 0. Ó, coloco um 0 na unidade, um 5 na dezena e um 1 na centena. Então, eu tenho aí, ó, o número 150. Eu tenho 0 unidades, eu tenho 5 dezenas e tenho uma centena. Então, eu vou ler R$150. Olha aí como que fica a forma da escrita do número. R$150, ok? Mais um exemplo. Boneca LOL, que custa R$129. Olha, também tem 3 algarismos. Ó, 3 numerozinhos. 129. Tem o número 1, o número 2 e o número 9. Agora, eu também vou representar esse número no quadro valor de lugar. Primeiro, eu começo da direita para a esquerda do número. Então, eu vou começar com o número 9, depois eu coloco o 2 e depois o 1. Aí, vocês podem observar que eu tenho o quê? 9 unidades, 2 dezenas e uma centena. E como que eu vou ler esse número, tia Alessandra? Ó, 100, que vem de uma centena, que vem de 100, 20, que são 2 dezenas, que, né? 2 dezenas são 20, e 9 unidades. Então, eu leio R$129, tá ok? R$129. Outro exemplo, boneco Lucas Neto, que custa R$180. Ó, nós temos o boneco e nós temos ali o valor desse boneco. E vamos representá-lo também nesse quadro valor de lugar. Ó, o 0, o 8 e o 1. O 0, né? 0 unidades, 8 dezenas e
uma centena. E como que eu vou ler esse número, tia Alessandra? Ó, cento, se é uma centena é 100, certo? Então, eu leio 180, porque 8 dezenas equivale a 80, né? Se é 80, eu tenho 80 e eu falo 8 dezenas. Então, eu tenho 180 reais. Por quê? Porque na unidade não tem número, né? Tem o zero. É um número vazio aqui, o zero, né? Nós aprendemos que ele é vazio. Então, nós não vamos falar ele, vamos falar 180 reais, ok? Bons estudos, até a próxima e muitos beijinhos para vocês.